A gente vai falar de propósito. O que é propósito? Não inventa de entrar em nenhuma coisa, nenhuma atividade sem descobrir o propósito. Se estiver fora do propósito que você tem no seu coração, não faça. É uma coisa que só pessoas bem sábias e maduras e bem velhas, ou melhor, antigas, velhos a gente descarta, antiguidade a gente valoriza. Só depois de muitos anos que as pessoas começam a entender. A gente é cheio de querer entrar em tudo. Então, o que é propósito? Você vai lembrar disso para sempre, vai marcar você aqui nesse Vaca-Brava. Propósito é um V, faz assim com a mão, ó. Não é paz e amor não, fala assim, V. Vem de Deus, bate em mim e volta para ele. Vem, lembra do V, mano. Propósito é um V, vem dele, reflete em mim e volta para ele. É um V. Esse tempo meu, esse lapso temporal que é a minha vida, esse tempo curto, esse vaporzinho que eu passo aqui na Terra, é para ele falar assim para mim, ó, faz isso e eu devolvo isso para ele. Mas o massa é que eu nunca vi ninguém saber de tudo. O que é a parada que mata qualquer ser humano? É não ter novidade de vida. Essa coisa mata. Pablo, eu tenho depressão, eu já sei duas coisas que você tem. Você não tem desafio nem novidade. Então o que é essa parada do propósito? Ela é muito simples. Tem gente que confunde isso com missão, com chamado. Então assim, ó, meu propósito de vida é clarificar a identidade, é ativar a identidade e clarificar o propósito das pessoas que se conectam a mim. Olha que louco. Você vai entender uma coisa sobre o propósito. Fala com a boca assim, ó, propósito. Gera atração. Quando você tem que ficar indo atrás dos outros, e você tem que ficar falando, igual você tenta fazer com seus parentes, você tá errado. Se tem uma coisa que eu aprendi rápido, vem a pé, Titi? Não. Falando aparece do que vem a pé. Uma coisa que você tem que aprender rápido. As pessoas não mudam por sua causa. É engraçado que nem você muda se você não tomar metanoia. É muito louco. As pessoas são sinceras nos seus corações e elas sabem que elas podem mudar, mas elas não mudam. A prova é que diversas vezes você tenta mudar e nada acontece. Aonde está o segredo disso aí? O segredo está o seguinte. Se nem você muda a hora que você quer, presta atenção que eu estou falando, hein? Você acha que você vai conseguir mudar alguém que dia? Pode ficar tranquilo, é nunca. O que é o nosso problema? A gente quer mais mudar os outros do que mudar nós mesmos. Essa parada do propósito, você que está anotando aí, anota assim, ó. O propósito, presta atenção. O propósito é um negócio que vem dele e volta para ele. É como um sinal da operadora telefônica. Lembra disso pro resto da vida. Você parou hoje para ouvir sobre propósito. E o propósito é o quê? O propósito não é missão, o propósito não é chamado. E aí eu te falei, o propósito gera atração. Você não notou a nota, o propósito gera atração. Quando você está fazendo o que você nasceu para fazer, não tem como, as pessoas vão atrás de você. Isso é batata, assim. Pablo, eu preciso me esforçar muito para as pessoas, é porque você não começou a rodar mesmo o negócio. Porque se você entender, rapidão, vai acontecer o quê? As pessoas vão falar, mano, o que você está vivendo? O que é isso? E vai ser na sua escala, tá? De autoridade. Todo mundo já quer sair tocando o terror de uma vez. Você pode tocar o terror, mas ninguém vai te ouvir no começo. Primeira coisa que alguém vai fazer, quando você estiver debaixo desse sinal, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão começar a te criticar. Normal do cérebro. O cérebro vai criticar por quê? Porque ele pensa assim, mas você está querendo fazer uma coisa que você nunca fez. E é engraçado, nem seu cérebro aceita, nem o cérebro de ninguém aceita. Eu piro com isso. Só que tem um detalhe no propósito. É bem simples. Parou de cumprir ele, perdeu o sinal. É igualzinho operadora telefônica. Eu não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, se eu pego o meu telefone e ligo para você, como é que é o seu nome? Pedro. Pedro. Vocês acham que o meu telefone liga pro telefone do Pedro? Sim. Não liga. Vocês são apavorados demais. Vocês acham que é vocês que tem que falar com os outros. Agora vai um negócio bem dolorido, tá? Em relação a propósito e conexão. O meu telefone não liga pro do Pedro. Meu telefone liga lá para o operador. E eu falo de lá e lá manda conexão para cá. Vocês acham que é vocês que tem que fazer tudo. E não é, velho. Vocês têm que fazer a menor parte, descarta. O resto não é com vocês. E é difícil de entender isso, porque você acha que tudo é você. Você precisa de acordar o sol, você precisa de fazer as coisas vão acontecer sem você, só para você saber. Só que, tipo, quando eu quero conectar com a pessoa, aprende isso que depois, só de ouvir, só de você aceitar, vai destravar essa conexão sua com as pessoas. Não é você conectando com ela. Existe algo por trás
Existe uma energia por trás e você vai entender que tem um propósito violento. Quando um telefone liga para outro, o que acontece? Na verdade, os dois nem se falam. Esse telefone conecta na central, a central faz a ligação. Véio. Sabe o que é isso? Eu vou te contar. A maioria de vocês, eu nunca vi. Mas você fica me ouvindo, parece que a gente se conhece. E não é por causa da internet que você está acordando. Mas é porque a gente, essa é pesada, a gente sempre se conheceu. Eu vou explicar de novo. A gente sempre se conheceu. O dia que a minha ficha caiu, eu passei mal, na moral. Só que é o seguinte, a gente veio do mesmo lugar, vai voltar pro mesmo lugar. Só que no meio do caminho a gente se perde. E o que a gente não conhece uns aos outros? É só no QI, só uma esfera. Na alma e no espírito. Um dia você vai falar, mano do céu, eu ouvi estrelando, vai ficar bravo. Essa impressão de você conectar com alguém e falar, mano, a gente é amigo, não sei o que é isso. Eu tava com o Vitor Azevedo um dia num parque, lá em São Paulo, ficamos 7 horas juntos. A gente chegou nessa conclusão. Tem alguma coisa errada. A alma e o espírito já se conhecem. E aí eu vou te falar, a gente já se conhece, mas quem atrapalhava era você. Olha que louco. Quando eu chego numa pessoa, eu já tenho certeza que era eu que estava atrapalhando. Por que tem gente que você pisca o olho, vê a pessoa, e você conecta com ela e fala, meu Deus! Deixa eu te explicar. A única parte das 3 esferas que você tem, que de fato não conhece outras pessoas, é só seu QI. É só seu cérebro. Seu cérebro não tem registro. Seu cérebro é da terra, sua alma, seu espírito não. Então o que é a parada do propósito? É uma luta. Que luta? É a luta... Você tirou os comentários? Tira os comentários, senão ficou horrível aí. Por favor. A luta do corpo, alma e espírito é o seguinte. Duas esferas não foram fabricadas na terra e uma esfera foi. O que faz você rodar no seu propósito de vida? É uma coisa bem simples. Seu corpo lutando com a sua alma e com o seu espírito. E é engraçado que Paulo lá na Bíblia fala isso. Que a nossa carne milita contra o espírito contra a carne. Não sabe nada de neurociência, sabe nada desse trem. O problema é que foi inspirado por Deus. E é uma coisa que eu quero te falar. Esse negócio de propósito está em moda. Todo mundo quer falar disso. Sabe por quê? Porque nunca na história do planeta a humanidade andou desgovernada igual agora. Nunca. Mas por que ela está desgovernada? Sendo que é a melhor geração de todas, o melhor conhecimento e o melhor tudo. Que conhecimento? É um conhecimento que liberta ou que escraviza? É simples. Você tem, anota isso aí. Conhecimento liberta e escraviza. Mas como assim? Se eu quiser manipular o cérebro de alguém, ou quiser falar que tudo é uma instabilidade, que não sei o que, igual você está manipulado, você vai achar que seu propósito de vida é só ganhar um tanto de dinheiro que deixa você em paz. Isso aqui, ó, se não gerar uma revolta na maioria de vocês, lá em Angola falaram para mim, não usa essa palavra que o governo vai te perseguir. Aí eu falava, então tem que ter uma chama. Aí essa palavra pode? Pode. Mas a verdade é o seguinte, se não tiver algo dentro de você que é seu, que te impulsiona para explodir, fazer loucura mesmo, e falar, não aceita esse estado, você não sai do lugar. Então o que é a parada do propósito? O propósito é bem simples. Nasce no coração dele, ativa no seu e você entrega de volta para ele. E eu percebi várias coisas na vida de pessoas que estavam praticando bem e não estavam cumprindo o propósito. Então assim, ó, fazer coisas legais, fazer doações, isso não tem nada a ver, mas se você não for chamar para isso, é melhor você não mexer com isso. Quando você entende o seu propósito, eu sei que vai parecer um absurdo, mas você vai anotar. Quando? Anota. Quem está no propósito, eu sei que é uma merda, mas você vai anotar, tá? Quem está no propósito fica imortal. Se você tiver num propósito, debaixo do sinal, pode meter bala, faca, o que for, mano, você não para. Você já viu que povo esquisito? Você até bandido, mano. O cara, ele tá querendo largar aquela vida, aí vem alguém dar 30 facadas no cara, o cara não morre. O outro leva uma facada na perna e morre. Alguém fala assim, mas não é possível, até os bandidos. O jeito que você olha pro ser humano é diferente do jeito que Deus olha, mano. Já falei pra vocês têm que aprender. Para não atrapalhar seu propósito. Deus não importa com o pecado. O pecado, quando ele importava, ele mandou Cristo. Eu sei que um monte de gente fica com raiva de mim. Eu não sou de hipergraça, não. Não acho que a pessoa tem que pecar, não. Eu só tô te falando que ele não importa. Que se ele importasse, ele ia estar furioso. E na verdade ele mandou Cristo para isso. Então Cristo é o suficiente. Ele não precisa ficar morrendo todo dia. Morreu uma vez, acabou. O que é essa parada do propósito? Quando você entender que você foi chamado por uma coisa, ele pôs algo no seu coração e você tem que devolver para ele, você não vai querer fazer outra coisa. Só que um monte de vocês confundem quando eu estou falando isso. Vocês acham que é sobre ser religioso.
E a última coisa que eu estou tocando nesse assunto, não é ser religioso, é ser livre. E liberdade dá um trabalho violento. Liberdade incomoda muita gente. E essa parada do propósito é triste. Eu vou te falar por quê. Porque ninguém que está com você vai gostar disso. Por que esse negócio do propósito? Você vai anotar assim, ó, não tem como descobrir meu propósito fazendo teste vocacional. Mas anota mais resumido. Só descobre o propósito quando ativa identidade. Quando alguém vira e fala para você assim, ó, você é isso. Se você acreditar na pessoa e gostar dela, você vai achar que você é isso. Você vai achar que você é isso. Na verdade, não abra mão daquilo que você nasceu para ser. O que eu faço? É simples. Olha para dentro de você, tem uma ogiva aí dentro, tem que ser acionado. Quem já assistiu aquela palestra 7 Camadas da Identidade? Não, mano, anota aí, pelo amor de Deus. Assisti a palestra 7 Camadas da Identidade. Tá lá no YouTube. É chocante, é 2 horas de palestra. Eu acho bom 2 horas de palestra que o povo tem preguiça de assistir. Ou seja, o povo não vai descobrir, o trem tá lá de graça. Mas é muito ferrado. A parada do propósito é o seguinte, na primeira camada, o que é a treta? A primeira camada de identidade é o projeto. Rapaz, eu estou a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância de falar de religião aqui. Pelo contrário, você viu eu falando, eu vou descer além nesse trem. Mas o que eu estou te falando é, só o fato de você aceitar o que ele fala a seu respeito, já está encaminhando para você explodir sua identidade. Só que as pessoas não entendem isso. Eu já cheguei num ponto que eu não estou nem aí, se você pode falar o que você quiser. Para ser escritor? Não. Ser empresário? Não. Todo rótulo, anota assim, ó, todo rótulo não tem nada a ver com identidade. Se é alguém que está colocando, já era, isso não faz parte da sua identidade. Ah, eu sou empresário sim, você não é, você está. Aprende uma coisa, identidade é eu sou. Qualquer função é eu estou. Nunca confunda eu sou com eu estou. Então, o que é o negócio? Na sua identidade, eu sei que alguns não vão gostar, mas é problema seu quando você não gosta. Então, por exemplo, eu estou ou eu sou pai? Eu. Você também é o quê? Estou ou sou? É sou. Ah, eu não quero ter filho, então você está recusando a coisa sua. Alguém fala, mas eu não posso ter filho. Eu vou dar uma sugestão para você. Nunca fale eu não posso. Você está ignorando uma coisa chamada milagre. Se você quiser estudar a física quântica e ignorar a palavra milagre, vai acontecer do mesmo jeito. Agora, o que faz você não ter a posse de algo? É falar, eu não sou. Então, eu vou dar uma dica para você. Tudo que você é, não abra mão. Então, quando eu falar eu sou é identidade, não é estado. Eu lembro na Brasília Telecom, quando eu falava assim, quando eu era gerente. Eu falava assim, ó, eu estou gerente. Aí o povo falava, por que você fala de jeito? Você quer ser melhor que todo mundo? Não. É porque você fala eu sou gerente, mas a Brasília Telecom te manda embora. E aí você vai falar eu sou que jeito? Eu sei o que significa eu sou no hebraico, moço, é o nome do Deus vivo. Tem um monte de judeu, mano, que nunca fala essa expressão eu sou, porque é uma afronta ao Criador. Eu sou é aquele que era, que é e que adivinha. É isso que significa eu sou. É o estado eterno. E eu posso falar, você pode usar o eu sou com muito cuidado. O cuidado de ser o seguinte, não é nada que alguém falou, é o que o eterno falou dentro de você que você é. Essa frase na Bíblia, né? Eu sou o grande, eu sou. O dia que Jesus resolveu contar quem ele era, lá no livro de João, acho. Ele nunca falou que era Deus, mas um dia a galera veio prender ele, aí só num livro relata isso. Aí perguntaram, você é Jesus? Aí você respondeu desse jeito assim, ó, eu sou. Pensa que vocês são os soldados. Sabe o que aconteceu? Blá! Caiu todo mundo no chão. Por que caiu no chão? Porque o homem resolveu falar, ué. E eu vou te contar o maior problema de Jesus na Terra, que vocês vão passar mal. Ele não podia se revoltar. Se revoltasse, ele acabava com a Terra. Um monte de gente interpreta a Bíblia errado. Lá no Getsemane, quando Jesus estava suando gota de sangue, um monte de gente pensava, nossa, Jesus é tão fraquinho, tadinho, pega uma água para ele. Mas ele estava um triz de quebrar o pau na terra. Pai, parte de mim esse caso, eu vou arregaçar com isso aqui. Só faltou uma fala. E Deus deu uma missão para ele. O propósito era de Jesus fazer isso. Vocês não entendem qual é o seu propósito. Um monte de idiota olha para a história de Jesus e pensa, todo mundo tem que ser pobre. Um monte de gente que é pobre por causa disso. Jesus foi pobre, ele tem que ser pobre. Mentira, Jesus tinha tesoureiro. Quando nasceu tinha ouro no pé dele. E terceiro, presta atenção no propósito. Olha o propósito de Jesus. Morrer por nós. Morrer precisa de dinheiro? Precisa só de obedecer, moço. Ele estava um dia na multidão dessa. Alguém virou e falou, vou matar Jesus. Ele, está escrito lá na palavra. Ele olhou e falou, ih, os caras vão querer me matar antes do horário aqui, ó. Não está marcada a morte aqui. Aí o que acontece? Aí você falou, mas você fica imortal. Fica. Mas você tem que correr, filho. Eu sou imortal aqui. Só que você vai sentir o impulso. É hora de ir embora.
Você pode ir, moço. Ah, mas picou aqui uma cobra. Então você pega a Bíblia lá e mente, ela fala que ela está mentindo. Pode picar serpente, escorpião, não sei o que, não vai acontecer. Você não vai morrer ali, mas você tem que se posicionar. No propósito, você precisa se posicionar. Então você está no lugar. Seu espírito fala para você assim, eu sei que você não dá conta de ler isso. Vocês não aprenderam no MEC, não aprenderam na escola. Vocês acham que para ouvir o espírito tem que falar com alguém. Mas já está aí dentro. Aí o que acontece? Não entender o propósito vai fazer você morrer antes da hora, fazer coisa que não é de sua conta. O fato de não estar. Aí quando você quer assumir um negócio, fala assim, não deixa que eu toco. Mas vai rodar. Então tem uma vida leve e suave. Qual que é essa vida? Uma vida que você não precisa esforçar. Aí é um negócio que a galera fica grilado. Como assim sem esforçar? É o seguinte, entrou no propósito, anota aí. Vai começar a ficar suave. O que antes você fazia na força do seu braço começa a ficar suave. Isso é uma bosta. Papo, tem como viver uma vida inteira fora do propósito? Tem, você tá vivendo. Tá de boa. Então, o que é a treta? A treta é que gasta mais combustível ficar fora do propósito. Ó, quando você tá no seu propósito, alguém fala, eu vou te fazer a sociedade que você fica assim. E o Kiko? Mas quando você tá fora, você pensa, morri. Acabou minha vida. Se eu não tiver o seu morro. Isso é tudo balela, mano. Eu falo um negócio aqui que é meio doideira, mas fazer o quê, né? Nós vamos pegar um pedaço do vídeo aí na internet. Corta aí, vai. A partir de agora, você corta. Quem vai editar o vídeo que eu tô falando. É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Se apagarem todas as Bíblias e colocarem fogo em todas, o que vai acontecer com você? Vou ter que divulgar. Não, acabou, se não tem mais nenhuma. Você acordou e acabou. Vou ter que ser a própria Bíblia. Você vai ter que ser, esse é o problema. Não é ainda. É. Quando alguém falou isso pra mim a primeira vez, que é incrível, então nós vamos morrer. Não, filho, você acabou a Bíblia, tem as Bíblias vivas. Presta atenção. Você não precisa ficar pregando a Bíblia, você precisa de viver ela. Você é a carta escrita. É, ué. Um dia eu fiquei indignado, mas por que conta... Isso aí era menina ainda. Por que conta a história só desse povo? Aí alguém tá falando, mano, você tá escrevendo a Bíblia agora. Eu sou a Bíblia. É doido, né? Alguém pega só esse pedaço e acabou. É o seguinte, se acabar com isso, aí alguém fala assim, ei, não pode acabar, sabe por quê? Porque eu nem aprendi ainda. Esse que é o seu problema. Toda civilização que pegou nesse livro aí, que alguém chama de livro judaico, que não é livro judaico. A Bíblia não é um livro de religião, moço. Nem é do povo judaico. O povo judaico que é bíblico. Vocês têm que aprender isso. A sua ignorância, seu bloqueio com gente religiosa faz você não ter os princípios mais ferrados que existem na Terra. Culpa de quem? Só sua. Aí que tá a parada. Se esse negócio parar de existir, o que vai acontecer com você? A sua resposta mostra o que você está fazendo. Então a dica que eu te dou boa. Aprende tudo que você puder, porque se colocarem fogo nesse negócio, não tem como mais apagar. Por quê? Porque você já vive isso, é um negócio seu. Pablo, eu quero cumprir meu propósito. Entenda uma coisa, existe um desenho antes da criação, e tem uma expressão lá na Bíblia que Deus fala assim, ó. Eu te conheci antes de gerar no ventre da sua mãe. Antes da formação do mundo, eu já tinha feito você. E você não bota fé, mano. Eu choco, eu pego meu filhinho pequeno e falo, mano, onde você tava que eu não te baixava aqui na Terra? É um download, velho. Vocês não entenderam até agora. É chocante. Vocês que ficam morrendo de medo. Ah, eu não vou ter filho, não sei o quê. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Duas coisas. Vocês são tão ruins que não vale a pena ser reproduzido. É a primeira disso. A segunda é ser escravo de dinheiro de tal forma que você acha que até por ser humano vir precisa de dinheiro. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando Deus inventou esse negócio de vir ser humano na Terra, não existia dinheiro. E aí, tudo que você está norteado, eu quero que você entenda isso. Olha o que é o propósito. Se tem dinheiro, o dinheiro te trava, qualquer história, tira o dinheiro da frente e vê se funciona. Mano, é o seguinte. Quando seu coração inclinar para algo, o que você vai fazer? E você pode cair para dentro. Você pode pular para dentro. Sabe o que vai acontecer? Um milagre. Vai acontecer. Só que o negócio é que tudo é condição. Tudo que você quer fazer,
envolve dinheiro. Aí o que acontece? Eu depois que eu aprendi isso, acabou. Se eu quero fazer algo e o meu dinheiro não dá, eu falo, eu quero fazer. O dinheiro tá me travando. Tira o dinheiro. Eu quero fazer mesmo assim? Quero. Então eu vou passar por cima desse trem. Aí você fala, mas é fácil você falar. É fácil não, moço. Já tô fazendo há mais de uma década. Toda vez, todos os imóveis que eu comprei, todos os negócios que eu entrei gigante, eu não tinha o dinheiro. E é ridículo. Por quê? Porque se eu inclinar, começa a conspirar coisa em volta. Eu sei que essa palavra é uma bosta. Só que na verdade é o seguinte, quando você está no propósito, vai juntar gente que vai conectar e vai falar assim, eu tô aqui para resolver isso. O André, que é meu braço direito, ele fez o IP97. Olha os papos dele. Ele ouviu lá que eu vou aposentar em 2027, ele falou, ó, eu vim para aposentar você antes. Mas por causa de quê? Ele ia embora para os Estados Unidos, sei lá para onde? Era para os Estados Unidos? Boston. Para Boston. Não é Estados Unidos, não? É. Sei, Boston é um país agora. Que Boston, hein? Então o que acontece? No propósito, você tem que entender o seguinte. Várias pessoas vão se conectar a você. Pablo, ninguém conecta comigo. Você não está cumprindo o seu propósito. Agora eu vou falar ao vivo uma coisa que não precisava falar ao vivo. Eu podia contar com essa câmera desligada. É o seguinte, isso é real, velho. Tão certo como o ar que você respira agora. Quando você começa a cumprir seu propósito, eu não gosto de falar isso ao vivo, principalmente. Tampa isso, né? É o seguinte, quando você não tá no propósito, você tá sozinho. Quando você tá no propósito, mano, é uma doideira, mas tem que falar. Tem um monte de anjo pra te servir, velho. Eu tô te falando de mundo espiritual agora. E um monte de gente vai falar, esse cara é um balela. Balela é você que não tem resultado. Eu vou te ensinar uma coisa. Sempre respeita alguém que tem resultado. Os balela que não tem resultado, nem abre a boca, que é melhor. Eu assim, eu abriria para aprender. Não é para julgar nunca. Então eu vou te explicar. Tem gente que não tem anjo nenhum em volta dele. Tem gente que tem 40, velho. Tem anjo de guerra. Por quê? E os caras vão na frente resolvendo as tretas, mano. É pesado demais. Aí você fala, mas você acha que eu posso ter meus anjos? Mano, eu tô explicando isso pra você. Você ativa o propósito, as coisas começam a ficar leves. Aí você fala assim, mas um monte de coisa é difícil pra mim. Mas vai ficar mais leve. Alguém fala assim, mas por que eu tenho tanta dificuldade? É porque você arrumou um problema gigante. Mas vai ficar mais leve. Sem um propósito, você nem resolveria isso. Nem tem como. Um dia o senhorinho tava no meio do IP. E aí, o senhor, mano, eu respeito demais os mais antigos. E a senhorinha falou assim pra mim, lá no meio do IP em São Paulo. Esse negócio de ver anjo, eu já vi um monte de gente que fica vendo. Eu também já vi. Aí a senhorinha chegou e falou, eu sei porque você é abusado de jeito. Eu sei porque você quer fazer de jeito. Por que você não conta pro povo esse cara que tá atrás de você? Eu falei, que foi? Mano, a mulher pirou. Ela falou assim, ó, tem um anjo gigante, tem uma espada pegando fogo. E toda vez que você movimenta e vai pra cima dos outros, ele arma pra cima do povo. E eu já descobri. Aí eu falei, mas a senhora tá doida. Eu tirei ela, sabe? Pra ela não ficar dando bobeira. Não, eu tô te contando. Vamos revelar o segredo. Não, mas não é um segredo, mano. É uma coisa que seu olho não vê, mas sua alma sabe. Você não sabe por que você está fazendo, eu tô te contando. Existe o mundo espiritual, ele é mais pesado que o natural. Esse negócio que você sente frio, tem como sentir isso na sua alma. Não o frio, mas sensações que você nem sabe explicar. Aí esse trem que você sempre fica assim, nem sei explicar o que eu tô sentindo. Eu vou te falar, a esfera menos importante que você tem como ser triuno chama corpo. E é o que você mais valoriza. No propósito, vai anotar aí, desvalorizar o corpo em relação à alma e espírito. Quando eu falo desvalorizar, não é que você tem que parar de malhar, você tem que alimentar bem, tem que fazer tudo, você te amar, amar os outros, tudo. Só que você não bota tanta fé no corpo, o corpo tem data pra acabar, velho. Você bota mais fé no que você vê no espelho do que você não vê. O dia que você sonhar, desvalorizar o corpo em relação à alma e espírito. Não é bater no corpo, isso não. Quando eu falo desvalorizar, é porque ele está super valorizado. Você dá uma guinada em relação ao seu espírito, à sua alma, você tem que deixar seu corpo um pouquinho de lado. Porque seu corpo você acha que é tudo. É a única coisa que você vê no espelho. Eu sei o que você tem na cabeça. Só que eu estou te explicando. Existe governança na alma. Isso é uma esfera. Escuta isso aqui. Quando você tem domínio na sua própria alma, aonde você pisa, todo mundo te respeita. Se a sua presença, você chega num lugar assim, ó, não gera um temor, tem alguma coisa errada. Alguém fala, mas não precisa, a gente tem que ser alegre. Deixa eu te falar. Todo mundo que governa, fala com a boca, você que está aqui, fala assim, ó, quem governa
Gera temor. Então, quando você é esposa ou esposo, e você é uma pessoa que governa, a sua presença incomoda. O seu cônjuge, sempre ele vai sentir uma pressão quando você chega. Mas quando seus filhos te veem, aí a pressão é maior. Mas aí quando seus amigos chegam perto, eu vou te explicar se você tem isso ou não. Você tá falando um monte de piada aí, pornográfica, sei lá. Aí você sempre chega no ambiente, o que acontece? Os caras param. Aquele que fica falando de dinheiro como se dinheiro fosse um banquete. Quando você chega, os caras, e nem de dinheiro pra falar perto desse cara. É engraçado. Todo cara, os únicos caras que eu demiti nos últimos 10 anos, eu falar assim, ó, você tá demitido, era cara que só falava de dinheiro. Um dia eu contratei um diretor da maior escola aí de coach do país. Ele falou, você ser rico. Eu já sou, eu não preciso disso. Aí alguém fala, por que você é? Porque eu já nasci rico, você também. Só que você não tem a posse. Você quer a posse. Tem gente que abre mão da identidade da riqueza para ter as posses mais rápido. Eu não abro mão. Eu falava pro cara, se você não parar de falar de dinheiro, eu vou te mandar embora. E tudo bem, ele era. Vamos fazer milhões. Engraçado. O jeitinho que ele falava acontece hoje. Mas não tem nada a ver com a fala dele. Era um cara que falava que ia me dar muito dinheiro e não parava de me pedir dinheiro. E tudo que ele olhava era revolta. Por que você ganha esse dinheiro e nós não? Porque você não merece, cacete. O que você fez? Além de falar de dinheiro, o que você está construindo? Aí eu batia pesado. Você já teve imóvel já que você vendeu? Porque eu traí... Mano, tudo que você fez é culpa sua. Eu sei que vocês odeiam essa frase. Mas cada um tem a vida que merece. É pesado. Aí alguém já fala pra mim, mestre, como que eu faço com a criança que aconteceu isso? A culpa é dos pais. E entenda uma coisa, filhos pequenos estão debaixo da aliança dos pais. Então quando você vê acontecendo uma coisa, alguém fala, a criança não merece o abuso. Pois é, o pai também não tinha que ficar o dia inteiro trabalhando. E esse abuso, você pode ter certeza, deixou com alguém que não era para deixar. E quando você vai analisar o fritar dos ovos, é como do pai e da mãe. Ou seja, merece, porque nasceu nessa família e a responsabilidade é desse pai, dessa mãe. Muita gente fala, é meu povo que nasce na favela. Ninguém vai morrer na favela. Nascer, você pode nascer onde você quiser. Jesus nasceu no estábulo, caralho! Não podia fazer isso. Não podia falar 2 palavras com o nome de Jesus. Jesus nasceu no estábulo. Qual que é a sua desculpa? Mano, Deus fez isso só para esfregar na sua cara. Era para ele nascer lá no castelo, mandar tirar o rei, fazer qualquer coisa. Vamos nascer no pior lugar que tem. Eu falei, não, foi só uma coincidência. Vocês acham que foi coincidência? Não. Oh, meu Deus. Olha só o que ele fez. Ele pegou o rei da glória e falou assim, ó, você vai descer lá e vai começar tudo errado. Você vai começar no estábulo, igual animal. Para ninguém botar fé. E na hora que todo mundo achou que ele ia pegar e pôr pressão na terra, ele pegou um jumento e subiu montado de jumento. Vocês não sabem o que significa isso. Eu estava em Jerusalém, fiquei vendo a cena, assim, com os meus olhos. Eu vendo Jesus, o rei da glória, subindo num jumento novinho. Mano, é decepcionante. Eu ia ter vergonha de seguir Jesus, igualzinho os discípulos ficavam. Mano, a gente tá defendendo o cara que vai subir a rampa aqui, mano. E via subindo num jumento que nem aguentava. E o Judas olhava, eu vou matar esse cara, mano. Não tem jeito, nós estamos servindo o cara errado. Não sei se você sabe, Judas, ele era revolucionário. Ó que merda. O Judas queria cumprir um propósito que era só dele, moço. Aprende isso. Não mexe com coisa só sua. Não é sobre você, nem sobre eu. É sobre nós todos, eu, você e ele. E o Judas falou, eu vou matar esse cara, já que ele não faz o que eu quero. O que Judas queria? Que Jesus tomasse Roma. Falou, ó, vamos tirar Roma daqui. Jesus falou, eu não sou desse mundo aqui não, moço. E para decepcionar geral, em vez de entrar com o cavalo de guerra, entra no jumento. Eu tenho certeza que eu ia falar, mano, não vou seguir Jesus, né? Não dá conta de entrar nem num cavalo. Foi para decepcionar geral mesmo. E eu vou te falar, eu sinto a vergonha até hoje de imaginar isso. Você está do lado do Rei da Glória e ele abre mão da glória dele, velho. Deixa eu te explicar. Quando Deus chamar para você fazer algo, não interessa o que você acha. Só faça. Aí alguém fala, mas Jesus era pobre. Meu filho, o dinheiro do Salomão vai ser um troco que Jesus vai fazer em um dia com as nações. Quando ele voltar, você vai entender quem é Salomão de verdade. Só que vai ser de um jeito esquisito. Aquela expressão que eu falo assim, bora tocar o terror na terra, é o que vai acontecer com Jesus na terra. Ele vai vir com um cetro de ferro. Isso chama governo e não quer saber de sua opinião. Mas vai ser muito pesado essa época. Só 1000 anos. Só. Por que você está falando isso? O mesmo cara, ele veio com um propósito na terra, cumpriu. Ele vai voltar. O propósito é diferente. Às vezes Deus coloca um propósito no seu coração,
Quando você cumpre, volta para ele e fala, agora eu vou te dar outra coisa. Vocês têm que parar de afobar. Propósito não é função, propósito não é cargo. Propósito é uma fase. E se Deus quiser que a sua fase seja curtinha, Ele também te quer, não interessa, né? Vai sacar você a hora que Ele quiser. Só que, uma dica que eu te dou, não inventa de apagar os olhos sem cumprir aquilo que Ele chamou você a fazer. Isso é a pior coisa que existe. E a galera na terra acorda aqui na terra e dorme. Sem saber nem o que era para fazer. Pá, mas Deus nos deu liberdade? Deu. É igual o pai. Deixa eu explicar para ficar mais leve. Eu sou um bom pai e eu quero que os meus filhos prosperem em tudo. Meus filhos vão fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. Eu, como pai, coloquei, mano, vocês vão ser multimilionários. Você pode mexer com fazenda, você pode fazer isso e isso. Meus filhos não vai seguir. Deus vai ficar com raiva? Não. Meu filho, é o seguinte, eu vim antes de você, preparei o caminho para você, desejei isso para você. Você é obrigado? Não. Fala com a boca assim, ó. Eu não sou obrigado a cumprir o propósito. Você escolhe. Não, tô falando sério. E engraçado é que você falou um negócio que parece pesado, mas é o que você tá fazendo. Deus sonhou lá todo dia encontrar com Adão. Mas ele sonhou, já sabia que não ia ser. Todo dia eu vou ver o Adão, ver a Eva. Eu sei que é uma maluquice que eu vou falar, mas tem uma base para isso. Quando Deus falou para a mulher assim, ó, as dores de parto vão multiplicar, aparentemente já tinha criança lá. Talvez menina, que nunca foi contabilizada com o povo judaico, mas tudo bem. Mas ele tinha um plano. A gente vai se ver todo dia às 18, na viração do dia. E eu vou contar um monte de coisa para vocês. Aí o homem falou assim, esse propósito seu é talento demais. Eu quero engolir tudo de uma vez. Eu não sei se você sabe. Nunca troca a sabedoria pelo conhecimento. O Adão fez isso. Anote isso aí. No propósito, nunca troca a sabedoria pelo conhecimento. O que eu acabei de falar? Nunca troca a prática. Nem a sabedoria vertical, nem horizontal, por conhecimento nenhum. O Adão fez isso. Pegou um pacote de conhecimento tudo de uma vez só e trocou ele todinho. Pegou esse pacote e falou, a sabedoria que o senhor libera todo dia para mim não é tão importante assim. Aquela expressão que Deus fala, certamente morrereis, o que é? Certamente morrereis não vou te matar. Não, você vai testar com a sua própria vida e com seus filhos. Engraçado. Foi saindo do jardim, um filho matou o outro. Certamente morrereis agora eu sei que vai ter que comandar as suas treinas. Aqui no jardim, eu sou a força do jardim. Fora do jardim, é você que se vira. Esse é o segredo. Então, por que cumprir um propósito? É muito simples. Porque não tem vida mais leve na Terra. Vai ter tribulação, mas é óbvio. Mas não tem coisa mais leve. É a mesma coisa de você decolar e não precisar de piloto no avião. Vai ter tribulação? Vai. Mas você já sabe, isso aí vai passar. Agora, quando depende de você, tudo que você está fazendo, isso é terrível. Então, agora eu vou abrir uma fase para você fazer pergunta. Manda bala. Dependência de Deus, como é que fica? O que é dependência de Deus? Isso é uma desculpa de gente religiosa para não fazer nada e esperar Deus fazer para ele. Deus não vai fazer. Por exemplo, você acordou hoje, foi Deus que mandou você acordar? Um monte de gente queria estar aqui, eu fiquei recebendo mensagem de desculpa hoje o dia inteiro. Querendo, eu acordei. Mano, Deus não é despertador, apesar que é desperto. Mas ele não vai fazer isso todo dia. Você tem que entender o seguinte, não é uma maldade minha. Mas eu já estou de saco cheio com gente que fica terceirizando tudo para Deus. Deus te deu a terra. Vocês estão vendo esse vaca brava aqui? Quem não é de Goiânia? Levanta a mão. Quem não é? Talvez vocês não conheçam a história desse vaca brava aqui, ó. Eu lembro quando eu era pequeno, cheio de cigano aqui. Não tinha esse parque bonito aqui, não. Engraçado é que Deus deu a natureza, mas esse parque a gente fez com a mão. Essa grama a gente plantou. Esses palmeiras aqui, tudo. A gente plantou aqui. O parque é lindo. Tem água e tal. Tinha uma mina ali assim, e passava água de qualquer jeito aqui. Aí fizeram essa terra, arrumou tudo. É o seguinte, ele dá a terra para nós. E tem lugares que não são tão bonitos assim. A gente pode até fazer o que a gente quer. O que é depender de Deus? É entender que ele vem antes de você, que ele é a fonte e que ele te dá a direção. Mas ele não pega no volante para fazer as coisas. Senão ele tira o livre-arbítrio seu. Ele tira a livre escolha e tira seu senso de liberdade. Ele te deu de verdade. Eu sei que é pesado, mas vou repetir a vida inteira. Deus é o Deus do impossível. Engraçado é que eu não ouço mais impossível como você ouve. Se você entender o que é impossível, você vai dar risada. Impossível é coisa que Deus faz, impossível é coisa que eu faço. Então eu falo assim, impossível. Não é possível, já vai chamar Deus agora no jogo. Tentou você resolver primeiro.
Aí não, mas é porque eu dependo de Deus. Todo cara religioso que eu conheci, que fica assim, eu dependo de Deus, não depende. Ele dá isso como desculpa para não fazer algo. Quando eu tô com a pessoa, ela fala assim, ai, se Deus quiser. Não tem nada de errado na expressão, ok? Mas quando eu vejo o jeitinho que a pessoa fala, eu falo, você não vai fazer. Porque você acabou de dar desculpa, se Deus quiser ou se Ele fizer. Vai você fazer. Então, você que está anotando, vale a pena. Tudo que é possível é da minha conta, tudo que é impossível é dele. Eu amo quando alguém fala que é impossível. Mas, mamãe, já tão rápido você desistiu. Vai resolver. Fala assim, ó, qualquer coisa na Terra tem solução. Se for possível, eu faço. Se for impossível, ele faz. E eu vou contar um trem pra vocês. Vocês querem ficar decepcionados ou não? Só 99% de tudo na Terra eu sei que vai ter que fazer. Essa é a pior coisa, chama alta responsabilidade, isso mata. Tem uns idiotas aí da teologia que falam que agora isso é a teologia do coach. Meu filho, eu vou te explicar o que é coach pra você parar de cair estranho. É pergunta e tarefa. Coisa que religioso odeia. Não gosta que ninguém faz pergunta e nem tarefa própria. Você tem que fazer a nossa. Vocês entenderam ou não? Sim. Pra abrir essa religião chamada coach, tô nem aí. Vai a puta que o pariu, coach. Tô nem aí pra esse trem. Eu não sou fã de apelido. Eu não sou adepto de apelido. O que é apelido? Um monte de gente fica com raiva de mim. Coach é só um apelido. Gourmet pra pergunta e tarefa. Nem tem conteúdo. Esse tanto de coisa que esse povo inventa é tudo apelido. Sabe pra quê? Pra arrumar adepto de apelido. Um monte de gente não gosta das coisas que eu falo. Por exemplo, psicologia. Quem que é psicólogo? Tem alguém? Eles ficam morrendo de medo de levantar a mão. Quantos anos você é psicologia, você sabe? Oi? Tudo bem? Quantos anos tem a psicologia? Bastante tempo. Desde Jesus já usava. Mais de um século. Pouco mais de um? Aí tem gente que acha que a psicologia é tudo. Meu filho, não tô contando você que é psicólogo, eu não sei se que é do conselho, não sei das quantas. Esse trem tem nem um século direito, moço. E vocês vão pra faculdade, todo psicólogo não sabe responder isso, é engraçado. Você é psicólogo, filho? Tava fazendo psicologia no FG. Olha aí, ó, tava fazendo. Quando sai, começa a descobrir as coisas, não é? É o seguinte, não tô desvalorizando, eu estou falando que não vale esse tanto mesmo. Entenderam ou não? Então você bota fé demais, estrutura, não sei o que, mano. É só você fazer um teste lógico. Tira esse negócio da terra. As coisas funcionavam do mesmo jeito, sim ou não? Esse trem é só um apelido. Só que a gente é cheio de quê? Querer valorizar coisas que não precisa. Depois da Revolução Industrial, vocês valorizam só a função. Você sabe disso ou não? Tudo é função. Fulano é não sei quem. Você não é isso, você é só uma função. Você tem medo de tomar decisão em relação à função. Pablo, Fala. você falou no vídeo seu que função não é chamada. Explica um pouco aí. É simples. Por exemplo, olha para Davi. Davi começou, sabe Davi lá, o rei de Israel? Manja alguma coisa ou não? Davi tá aí no pescoço? Davi começou a vida dele sendo o quê? Bastardo. Primeira função dele. Segunda função de Davi, cuidar de ovelha. Todo mundo falava que ele era ladrão. Não sei se quem sabe vai ler Salmo 69. Ele falava que tinha que restituir o que não roubou. Era do pai, da mãe, que todo mundo falava que ele roubava. O mestre era isso, só pra você ver. Primeira função do Davi, bastardo. Eu chamei para ser bastardo? Primeira função oficial. Segunda, pastor. Terceiro, entregador de marmita. A hora que pensa que nós estamos num vale aqui, o Golias estava ali, ó. E ele chegando com a marmita. Uai, vocês estão aqui, vocês não vão fazer nada com esse fala da puta! Ele tá falando do Deus de Israel, ninguém vai fazer nada. E o povo, não, é porque é o Golias. Ele falou, segura essas marmitas aqui. Moleque, 16 anos. Qual a recompensa? Quem é ele? Um cara de 16 anos. Só que o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma coisa. Ele estava cumprindo uma função dele ali, entregador de marmita. Aprende, a função sua tem nada a ver com o seu propósito. Mas vai fazer você estar perto toda hora e você não vai desconfiar. Depois disso, virou capitão do exército. Depois disso, musicoterapeuta de Saul. Presta atenção. O dia que todo mundo chega perto do rei e fala, descobri meu chamado. Davi tinha que parar bem ali e falar, é o que eu queria. O rei sempre está endemoniado, o que eu faço? Eu toco, os espíritos saem dele. Presta atenção, eu acabei de falar. A maioria de vocês se impressiona quando chega no palácio. Só porque chegou perto do rei. E ele tinha um chamado da parte de Deus para ser isso? Claro, é uma fase. Fala assim, ó, função. É fase. Cidade é fase. Amizade é fase. Fique em paz. Calma aí.
Peraí. Depois, a maioria já teria parado como musicoterapeuta. Aí o cara vai lá e reforça que ele é o capitão do exército, depois ele vira o rei de Israel. Aí, mano, como que você conta pro moleque que era entregador de marmita que ele é rei do país dele, da nação dele? É o seguinte, você não dá conta de ouvir quem você é, então você tem que ir aceitando por fases. Essa é a chave do propósito. Você que acha, Deus me chamou para ser pastor. Isso é só uma fase. Aí o povo não acredita, ele fica revoltado. É só uma fase. Às vezes Deus não quer que você mexa com isso. Eu sei que eu sou uma decepção para um monte de gente na igreja que eu fui. Porque eu queria ser pastor e eles também, menos Deus. Não descobri, mano. Eu tive que quebrar a cara e quebrar tudo. E um monte de gente, você tem que ser pastor. E eu falei, eu sou mesmo. E toda vez que eu ia mexer com isso, eu falava, não chamei você para isso. E é engraçado que quem está no propósito, fica em paz, tá? O dia que Deus fala, joga essa empresa no lixo, e você não joga, você não descobre a próxima fase. Joga esse emprego da sua vida. Rapaz, sair da Brasil para mim foi a pior coisa que eu fiz até hoje. Porque eu parecia que aquilo era minha alma. Eu só queria ser o presidente daquela empresa. E eu falava, é Deus que chamou. Mas ele também fala, não quero mais. E aí você fala, eu vou ficar. Aí sua vida fica pesada. Então lembra sempre disso. Essa parada do chamado não tem nada a ver com a função. Função é uma fase. Se o Davi ficasse preso nas fases, nunca ia descobrir que ele foi o melhor rei da história de Israel. E o mais honrado até hoje. Salomão não teve nem guerra, mas não teve guerra por causa do pai, que era Davi, que era carniceiro. Ou seja, eu imagino, com isso que eu estou aprendendo, nós temos que executar as funções sem fugir do propósito. É, a função não é tudo. Você começa um dia, você tá mexendo com o Rinodê, no outro dia você tá no Herbalife. Só na pirâmide. Aí, você vai pro cara, qual que é o chamado? Ele acha que o chamado é mexer com isso. Não é, mano. Daqui a dia você não vai mexer com esses trem mais. Todo mundo, não, papo, você é contra o marketing multinível? Não, eu só conto você construir casa no lado dos outros. Entendeu o recado ou não? Sim. Isso eu sou. Mas eu sou contra só na minha. Na sua vida quem manda é quem? É você, mano. Se você tiver um propósito, Deus vai criando situações e te colocando onde Ó, quem é ruim de network, quem não sabe nada na vida, eu falo pra todo mundo, mexe com marketing multinível. Você vai aprender nas palestras, os caras é bom de network. Você vai aprender a vender. Eu não sou contra não, mano. Eu só sei o seguinte, quando você começa a destravar as camadas, você vai falar, eu não tô mexendo com construir casa no lado dos outros. Aí você pega rapidão, que não é a chave. E um monte de gente fica com raiva de mim. O que eu posso fazer se você é bobo? Nada. Nada. Vamos para a sessão. Vamos para as perguntas. Vai. Peraí que o povo aqui... Tem aqui, ó. Peraí só um pouquinho. Como saber identificar quando você se vê desde criança vivendo na contramão do mundo? Identificar o quê? Você mesmo. Se A vida identificar. inteira você se viu vivendo de forma errada, todo mundo falando que você não era certo, que o que você faz é louco, que suas decisões são doidas, que você tem Como se tudo louco. Desde sempre. Parabéns. Seja bem-vindo pro time. Isso é o normal. Isso é o normal. Todo mundo fala que tá certo o que você tá fazendo. Se o mundo, a média, falar que você tá indo bem, corre que tá errado. Espera aí só um pouquinho. Como identificar se aquilo que a gente está com vontade de fazer quando a gente inclina e romper esse medo de estar fazendo alguma coisa que realmente deve ser feito? Ó, tem uma coisa que chama fonte da vida, que é o coração. Eu faço esse teste. Quando eu tô perto de um cara, minha malícia já leu o cara e faz, cara, não presta. Só que eu não dou margem pro meu cérebro tomar decisão pra mim. Eu que mando ele decidir depois que eu avaliei com a minha mente, com o meu coração. Eu faço assim, ó. É engraçado, eu quase não erro. Só que toda vez que eu uso só o cérebro com malícia, eu vou dar algum deslize julgando a pessoa. Mas eu tô perto dela, eu respiro perto dela. Meu coração descer lisinho, eu tô dentro. Mesmo que os outros falam mal. Porque o povo falar mal é de cérebro, é coisa de condição. Ela não sabe o que a pessoa é. Por exemplo, enquanto um ladrão nunca muda pra você, Jesus foi pro paraíso com um ladrão, velho. Alguém fala, mas ele arrependeu. Mas ele só reconheceu que era Jesus. Eu não vi lá na escritura ele falando, eu arrependo dos meus pecados. E é dolorido isso. Porque o cara falou, eu quero estar lá. Ah, você quer mesmo? Na verdade, aquele ladrão estava assaltando até na cruz. Ele estava pregado e fez assim com o dedo. E falou, ó, lembra-te de mim quando entraram no reino. Aí Jesus falou, baixa a pistola, mano. O reino não, você não tem obra, você não fez nada. Mas no paraíso nós encontramos daqui a pouco. Mano, é ridículo. Como que você explica um negócio desse?
para confirmar a questão de quando termina, tem um mês que eu te conheço, vi do MFP, vou, não tinha recurso nenhum, estou aqui, anjos, confirmo tudo. Você falou numa live outro dia sobre questão de luto, que antes de 70 dias... Por que A 70 primeira dias? menção de luto na Bíblia, que fala de forma pesada, é de Jacó. O luto dele é 70 dias, aí a minha mente abriu. 7 dias é uma tradição católica, 70 dias é a primeira vez que menciona com poder na Bíblia. Os caras choraram 70 dias. 70 dias é uma fase, é um ciclo pesado, que você tem que rasgar suas vestes, tem que perder o parente, tem que cumprir o luto certinho. O luto é uma desconexão do cérebro com o cérebro da pessoa que já não está aqui mais, apagou. Só que você não é honesto no luto. Você quer falar que tá bem, e dura 4, 5 anos que você faz isso. 72 dias hoje. Então, só que se tiver cumprido certinho, fechou e acabou. Só pra vocês saberem. A treta é sobre alguém da nossa família morrer, é culpa só nossa. É ego. Você é muito egoísta. Se você souber que o cara tá num plano mais top que a gente, pra que você vai ficar sentindo falta? Vai dar inveja, cacete. É verdade. E aí, você ao invés de entender qual que é o propósito da vida, você fica tentando segurar a pessoa. É engraçado que tem gente em lei de UTI que era pra morrer já tinha uma semana. E os parentes ficam. Não vai. Então, você não sabe o poder que você tem no mundo espiritual, não. Vários familiares, quando fala assim, ó, pode ir embora, morre na hora. Quando você não tá chorando mais, você tá achando até libertador que a pessoa foi, e aí? É ruim demais. Alguém chama, irmão, você pode orar aqui, teu parente meu tá no TI. A primeira coisa que eu oro, pai, se for a hora, já desconecta hoje. Mata logo. Sei lá, nossa oração que nós queremos. Mas é do propósito. Às vezes a própria pessoa tá querendo ir embora, você não deixa, mano. Aí você fala assim, tinha como resolver? Talvez sim. Mas já foi feito. Tem como você voltar atrás? Tem. Quando morre, ora por ressurreição. Passou os dias, acabou, filho. Eu não favoro nada. Tá lá morto. Aqui, ó, não dá pra ver. Tem um prédio aqui atrás, tem um cara, um médico aqui em Goiânia. Alguém conhece? Eisenhower? Alguém conhece? Você sabe da história? Você conhece? Conta essa história. Eu era discípulo dele. Eu não sei. É um prédio bem aqui, ó. Uma menina pulou do 10º andar, irmão. Tem como viver do 10º andar? Não, mas morreu. Ela caiu bem na borda da piscina. Pá! Estourou isso aqui, ó, fezes, saiu tudo pra fora. O Eisenhower tava no elevador, viu? Pá! Que é isso? Mano, eu choquei aquele dia, eu mudei de vida, né? O Eisen desceu, médico. Ele tinha uma Mercedes com o banco branquinho. Ele pegou essa mulher cheia de sangue e fezes. Morta. Ele médico. Ele endoidou. Pegou essa mulher. Isso é fato. Isso não é história que eu ouvi, não. Isso é fato. Andava com esse cara. O Eisen pôs ela dentro do carro. Foi andando no carro e orando. Eu só oro por vida. Você não vai morrer. Ela já estava morta. Ele levou pra clínica dele. Mano, essa mulher só tem uma cicatriz hoje. Ela tá viva. Ele ouviu e falou assim, eu não aceito espírito de morte aqui no rondado, não sei o quê. O cara é cheio de fé. O cara é um terror. A mulher pulou do 10º andar e bateu na borda da piscina. Não ouvi essa história dos outros, não. Só andava com o cara. Eu tô te falando que é real. E aí você fala, mas como? É o que eu tô explicando. Na hora do milagre, olha eu o cérebro. Olha pra pessoa e fala, já acabou. Que acabou, amor? A pessoa que tá lá morta, até o dicionário tá escrito ressurreição. Por que você não faz nada? Você pensa, não, agora já morreu. Aí o Deus do possível e impossível não serve nessa hora. Porque já morreu. Oh, meu Deus. O dia que você descobrir que Jesus chamou Lázaro pelo nome para não acordar todo mundo lá. E o dia que você descobrir que ele mandou chamar para fora, porque se ele entrasse, todo mundo acordasse, você ia botar mais fé no que eu tô falando. Não entrou e chamou o cara pelo nome, porque os mortos ficam loucos quando vê a vida. O quê? É comigo? Não, chamou Lázaro. Eu tô falando, mano. Uau. Mano, se a vida, que é a luz excessiva, entrar no lugar, mas deu um morto gigante calado. É verdade. O sonho de todo morto era até aquele momento lá. Vai, faz pergunta. Se você tivesse 18 anos hoje, o que você faria? Eu faria 1 metro de pé. Eu fico direto pensando assim, ó. Se eu tivesse encontrado um cara doido igual eu aos meus 16 ou 18 anos. Caraca, mano. Falando financeiramente, eu já era bilionário. Eu tive que atrasar porque eu não encontrei ninguém assim. Eu comecei a escrever um livro agora, acho que você nem sabe, André, com o Marcos. Eu tô sabendo. Ó, milionário antes dos 20. E tá escrito embaixo assim, ó, só pra constar, não fizemos isso antes dos 20 porque não tinha esse livro. Mas ele fez o dele com 21 e eu fiz o meu com 27. Mas é ridículo. Ridículo você tá nessa geração, tech e info e não ter milhão. É ridículo. Eu fico doido com isso.
Eu vou fazer meus filhos antes dos 10 anos bater milhão. Dos 7 anos você tá em qual? Como? Nos 7 anos. Você fala que ciclo? Você fala do ciclo? Do ciclo. Depende da área. No casamento, depende da área. Na sua vida profissional. No casamento eu tô no segundo ciclo da aliança, terceiro ano, 10º ano de casado. Aí depende. Por exemplo, minha empresa eu tô no ciclo da aliança, terceiro ano. Aparece gente dos confins da terra. Depois que você aprende, mete o bambu para trabalhar e servir, aí vem o terceiro ano da aliança. Aí vem gente dos confins da terra para associar. Por quê? Porque você tá perseverando. É onde os casamentos quebram, as empresas também, terceiro ano. É onde era para tá bombando, o povo quebra. É o trem mais incrível que eu já vi. Que é tema para outro dia. Você só pode trabalhar com um tipo de nicho? Por exemplo. Não, você pode trabalhar o que você quiser, mano. Fica bom numa coisa, reproduz aquele modelo em outra. Não adianta você sair abrindo negócio sem ficar bom em um, pelo menos. Tem que ficar bom. Não falei ficar excepcional, não, só bom. O que você pensa sobre a lei da atração? Real, ué. Você tá aqui por causa disso. Todo mundo aqui veio consciente que tava na internet também, sim ou não? Sim. Mas você veio por quê? Deixa eu contar um segredo pra vocês não sabem. Vocês querem energia, mano. Energia. Quem que já fez o MEDP? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem é que vai fazer hoje? Legal. Agora baixa. Quem tá doidinho pra fazer? Levanta a mão. Dá uma dica pra vocês. Última chance pra vocês. Eu vou passar a terceira fase agora. Eu vou responder mais uma pergunta. Vai, mais uma pergunta, vai. Vai, o menino do poste lá, o Zaqueu. Você lê de Bíblia? Um versículo no máximo. Decepção. Rapaz, eu já fiquei 10 horas lendo Bíblia todo dia. Aí eu vi que não funciona. Dá obesidade cerebral. Eu medito. Eu vou dar uma dica pra vocês de vida que vai valer ter vindo aqui. Quando você lê um versículo, você pode ficar com o versículo um mês inteiro. Desde que você fique imaginando ele e imaginando você na cena, acontecendo. Por exemplo, tudo posso daquele que me fortalece. Todo mundo acha que aquele versículo é do bem, velho. E não é. É tudo mesmo. Se tiver no meio da desgraça, eu posso, porque é ele que me fortalece. Aquele viés daquele versículo lá é mais negativo que positivo. Vocês sabem ou não? Sim. Você pensa assim, se eu quiser um iate, eu posso. Se eu não sei o quê. Esse método universal aí não é. Não funciona. É assim, ó, se eu passar em adversidade, ele me fortalece. E aí você mentaliza. Sempre que você pegar um versículo, não tenta ler e ficar falando pros outros. Mentalize e veja você fazendo isso. Ó, essa pessoa insuportável que me irrita. Eu passo isso aqui, eu venço isso aqui, porque ele me dá força. Ele é a fonte. Não tem como. Você pode falar que você é bom o tanto que for. Tem uma fonte que dentro de você, que é energia. Vocês vieram aqui pessoalmente com energia diferente de quem está assistindo isso aqui, ó. Eu já entendi os níveis de energia. Se a pessoa assistir essa live aqui gravada, a energia é outra. Vocês sabem disso ou não? Sim. Perdeu o time energético. Se você está à distância é uma coisa. Vocês estão a mais de 7 metros de distância, que não tem nenhum caso aqui. Não tem nenhum caso. Até 7 metros de distância você pega um poder de ressonância do coração, moço. É uma máquina liberando energia. O que vocês estão fazendo na Terra? Vocês estão comprando energia, só que vocês não sabem para que serve. Religioso, ele sempre vai falar que lê muito e não faz nada. Alguém que é livre, ele pode pegar um versículo e meditar um ano. Desde que aquilo começa a mudar a vida dele. Alguém fala para mim, qual é a melhor parte da Bíblia? A que funciona na sua vida. Então vai pegando devagar, talvez em 200 anos você consegue. Por que da quebra da aliança no terceiro ano? Por que muitos quebram? Porque é hora de checar e validar a aliança. Empresa, amizade e casamento. E no 7º é o segundo, onde mais quebra. Já ouviu falar na crise dos 7 anos, não sei o quê? É porque é para ter descanso. Quando eu não tenho algo, eu quero fugir daquilo. Quando eu tô lá e não tô aliançado com a pessoa, nesse ano que não tem validação, eu quero fazer o quê? Eu quero quebrar. Não, eu mesmo, de ver que eu não tô vivendo aquilo. Aí meu cérebro fica louco. Seu cérebro é programadinho. Quantos aqui depois começou a acordar esse horário, você acorda antes do despertador agora? Seu cérebro já falou, mano, essa vida meu quer levar, essa bosta de vida. Acordando antes do sol. Então vamos tocar o terror até no despertador. Olha pra você ver que trem doido. Ele já acorda antes... Mano, eu acordo sempre 1 minuto antes do despertador tocar. Eu fico chocado. Parece que eu avancei no tempo, ouvi tocando e volta. Mas não é. O cérebro tem uma programação biológica certinha, assim, ó. Não deixa essa bosta tocar, hein? Que eu não gosto desse barulho. É por isso que você acorda. Veja só. Presta atenção. Você vai conectar com uma pessoa aqui e essa conexão é para você pegar o contato dela. É mais importante que ouvir Pablo Marçal, é conectar com alguém e tô te falando.
Todas as vezes que eu vim no parque, saiu vários negócios entre as pessoas. Mas a gente não veio aqui pra buscar negócio. Alguém acordou com esse objetivo? Continua com ele. Fala assim, eu saí de casa pra fazer relacionamento. Aqui tá a chave. Então o que você vai fazer? Você vai andar aí aleatoriamente. Eu vou terminar a live aqui. Você vai andar aleatoriamente. Pablo, eu tô doido de fazer o IP. Cadê o André? Levanta a mão. O André aqui, ó. Termina seus três de boa. Não sei se cabe falar a real. Mas você que tá aqui. Jorge também tá aqui. O Jorge tá aqui. Nésio tá aqui. O Nésio tá aqui. Esses três aqui no poste. Como é que faz com calma aí? Talvez cabe uns 5, eu acho. Você fala, mas como é que funciona esse trem? Cai pra dentro, se você quiser. Mas agora o que você vai fazer? Você vai fazer. Começa a andar de forma aleatória. E aí você vai conectar homem com homem, mulher com mulher. Fechou? Gira. Aí que você vai fazer? Não conta história sua. Você vai fazer o quê? Você vai se conectar e fazer pergunta pra pessoa. Pra mim, a terceira fase aqui é a que mais vale. Então agora, dá uma andada aleatória. Pode se soltar aí, vai. E conecta com alguém e começa a gerar relacionamento. Não pra esse negócio. Bora, faz isso. Vou liberar os comentários aqui. E aí, gente? E aí? Olha, rapaz, tem branco aqui, ó. Eita, não tem carona não, vou voltar pra casa agora. Olha pra você ver o tanto de gente aí. Então, o que vocês querem perguntar aí? A live vai acabar agora. Ah, eu quero pedir um favor pra vocês. Curtirem ou nada? É o seguinte. Ó, quase 7.000 pessoas aqui ao ar vivo. Escuta essa aí. Já que hoje é sábado, mano, começa a buscar o porquê que você veio aqui na Terra, o que você tá fazendo, o porquê que você foi chamado. Senão, sua vida fica cara demais. Então lembra de uma coisa que eu vou te ensinar. Vá cuidar da sua vida. Não tem nada que faz mais sentido que isso na Terra. Cuidar da própria vida. Alguém perguntou, como descobrir o meu propósito? Ativa a identidade. O segredo é ativar a identidade. Então, nesse dia de sábado, se eu fosse você, onde eu estudo as camadas, assiste lá no YouTube, as 7 camadas da identidade. Vai fazer muito sentido para você. Eu vou gravar um vídeo agora, quero pedir para você que curtiu esse momento aí, que você... Bom? Que você entre aí no vídeo aí, no feed, e comente. Você conhece alguém nos Estados Unidos? Eu vou estar nos Estados Unidos, no MDP lá, queria que você marcasse gente dos Estados Unidos pra mim, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar, vou voltar a live aqui. Se tiver uns 3.000 comentários, não vou pedir 5 não, vou passar as tarefas. Larga de preguiça, vou encerrar a live. Se bater 3.000 comentários rapidão, eu volto a live aqui, fechou? Vou ali tomar um café da manhã, vou ver se você toma um café comigo. Um beijão. Vai lá no feed.